Coloque a sua opinião nos comentários e diga a sua cidade e o seu nome, tá bom? É muito importante pra gente. O que me chama a atenção, algumas coisas me chamaram a atenção que eu queria comentar com você. Primeiro, como que nós chegamos num ponto de tratar com tanto descaso a ciência. Nós vimos isso aparecer de maneira muito assustadora durante a pandemia, em que as pessoas preferiam acreditar em mensagens e orientações entre aspas, sem origem, de grupos de WhatsApp discutindo com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, a tia do WhatsApp discordava da Organização Mundial de Saúde. Foi incrível isso, e o rebote veio depois, porque não apenas a questão da vacinação no Brasil durante a pandemia, mas também a queda da vacinação na população em geral do Brasil. Nós já perdemos lotes de vacinas, por exemplo, da gripe, da influenza, da dengue, porque as populações daquela faixa etária às quais estavam destinados os lotes da vacina, as pessoas não foram se vacinar. E aí perdeu a vacina. Então é muito incrível isso. Aí você fala assim, bom, mas a vacina foi ideologizada? Foi mesmo. E muito interessante que o governador de São Paulo, o João Dória, trouxe vacina e foi criticado. É um cara de direita, mas na hora da gente enfrentar um inimigo comum, como foi o vírus da Covid, não tem direita, esquerda, conservador, progressista, não existe isso. Existe todos nós unidos para enfrentarmos um mal comum. Da mesma forma como uma tragédia dessa no Sul, e como nós estamos lidando com a questão da crise climática. Né? Eu lembro quando o Al Gore começou a falar sobre crise climática, o pessoal dizia isso é alarmismo, é extremismo, e aí a gente ideologiza isso daí também e coloca a ciência num lugar de superstição. Parece que a ciência compete com crendice. Isso é incrível, porque, por exemplo, as informações sobre as condições climáticas dessa região do Rio Grande do Sul, inclusive da questão dos rios e fluviais no Amazonas, essas informações existem há mais de 10 anos e nós não fizemos nada. Os governos não se prepararam, ficam numa disputa ideológica. A gente tem informação científica para tomar providência, mas não toma. Por quê? Por quê? Por causa de um debate político, porque um governo faz, o outro não faz, um começa, o outro não termina. Que triste ver como a vida humana fica sendo jogada nos debates ideológicos, fica sendo jogada nos interesses escusos das classes dominantes e de governo do nosso país, como, por exemplo, a discussão que é ignorante discutir que o agro compete com a preservação ambiental e a sustentabilidade ambiental. Quer dizer, não é possível que ainda hoje a gente esteja acreditando que para ter um agro potente, que seja suficiente para o país, para abastecer o país e para, inclusive, abastecer o mundo com balança comercial, com exportação, as nossas safras, os nossos produtos de exportação, nossas commodities, que a gente ainda esteja discutindo que para ter um agro sustentável, a gente tenha que acabar com o meio ambiente, desmatar, derrubar a floresta e aprovar lei como essas que foram aprovadas no Rio Grande do Sul, que são chamadas de autofinanciamento. Né? O explorador da terra, ele faz um credenciamento, ele se compromete a dar informação do que ele está fazendo, ele vai lá e consegue uma licença para explorar a terra sem nenhum estudo ambiental, sem nenhuma... É muito grotesco isso, como nós tratamos. E aí a gente fala assim, tem tragédias e tem mortes de pessoas,
o que é isso? Aí vem uma senhora ignorante dizer que Deus está pesando a mão sobre o Rio Grande do Sul, porque tem muito terreiro de religião afro no Rio Grande do Sul, tem mais do que na Bahia. Quer dizer, um comentário ignorante, um racismo religioso, retroalimentar um discurso a respeito de um Deus sádico, de um Deus que eu falo isso, que tem um pessoal aí que acredita em um Deus que parece o meu diabo. E eles não têm vergonha de falar isso. Então a gente fica discutindo porque tem tragédia porque a gente não ouve a ciência, porque a gente tem a classe dominante governamental corrupta, porque a gente tem gente que legisla com interesses imediatos e interesses particulares, não pensa no planeta, na próxima geração. Aí você fala de preservação do planeta, preservação ambiental. Já vão dizer que você é do lado político A, do lado político B. Nós estamos falando da vida humana, nós estamos falando do futuro, nós estamos falando em deixar o planeta para os nossos netos, bisnetos, as futuras gerações. É disso que nós estamos falando. Além de estarmos falando da morte de pessoas aqui dentro das nossas fronteiras no Rio Grande do Sul e de uma seca que está prevista para o Nordeste também sem precedentes na história. O que nós vamos fazer com isso? São os nossos irmãos, irmãs brasileiras que estão morrendo. Então, tudo isso é muito gera indignação, porque nós não podemos tratar com banalidade e naturalizar mortes evitáveis, mortes que poderiam ter sido evitadas pela responsabilidade humana, pela providência humana, pela ação humana e especialmente pela ação daqueles que têm a responsabilidade de agir. Então, não dá para a gente aceitar com naturalidade e usar todas as tragédias para mobilização de solidariedade e de generosidade sem uma gota de indignação quando a gente assiste gente morrendo no Brasil e gente que não precisava morrer, porque era possível evitar essa morte.